Olá, amigos do 12 Esportes. Hoje mais uma entrevista especial com o técnico paranaense Alan Al. Ele que teve uma temporada de 2025 em dois clubes do interior paulista. Teve no Noroeste durante o Campeonato Paulista, no Botafogo de Ribeirão Preto também durante a Série B do Campeonato Brasileiro. E o Alan está aqui no 12 Esportes para bater um papo com a gente, para falar um pouquinho sobre a temporada dele, como ele viu a Série B do Campeonato Brasileiro, um campeonato que foi tão difícil, tão equilibrado, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da tabela, e é claro, para falar um pouquinho sobre a carreira dele de técnico. Alan, obrigado por atender um 2 Esportes, e como que foi essa sua temporada de 2025, começando no Noroeste? Teve até uma curiosidade, você chegou na reta final ali já do Campeonato Paulista, não venceu nenhuma partida, mas atingiu o objetivo de escapar da segunda divisão, ajudou o Noroeste a permanecer na elite. E depois no Botafogo de Ribeirão Preto também teve uma campanha ali que foi importante, os pontos conquistados, para depois ali confirmar a permanência na Série B. Obrigado por atender um 2 Esportes. Obrigado, eu que agradeço. É uma satisfação participar de um programa com tanta credibilidade, né, como um, dois esportes, e estar falando com você pessoalmente. O ano foi um ano difícil, né, de desafios, de principais é, jogos que nós tivemos com muita dificuldade, um ano de aprendizado. Pegamos o Noroeste no Campeonato Paulista numa situação difícil. Tínhamos alguns amigos lá que seria muito difícil a gente não aceitar esse pedido, profissionais que estavam em outra área, mas que já tinham sido meus atletas, e isso pesou muito nessa decisão. E pelo Noroeste também ser uma equipe tradicional do interior paulista e o Campeonato Paulista ser um atrativo, né? Tivemos jogos ali de sequência contra equipes da Série A, que foram pesadas, né? Nós pegamos a parte mais difícil do Campeonato Paulista, conseguimos pontuar em alguns momentos e acho que isso foi fundamental para a permanência do Noroeste, e não só para a permanência, né, pela conquista também de uma vaga na Série D, que era muito importante para o projeto do clube, um clube que vem se organizando, um clube que tem uma condição financeira para investimento muito grande, né, de pessoas muito sérias que trabalham lá. Então a gente fica feliz que contribuiu com essa continuidade do projeto e principalmente conseguindo os objetivos ali que eles tinham traçado no começo do ano, que era a permanência e a vaga na Série D. E aí depois, pela boa leitura que a gente tem do mercado em relação ao nosso trabalho, tivemos alguns convites durante a competição, e acabamos aceitando o Botafogo, que também é um clube tradicional, um clube que tem uma torcida, que tem uma história, né, uma camisa muito pesada e que vem passando por alguns sustos, né, vamos dizer assim, durante a Série B. E a gente conseguiu fazer uma pontuação boa. Tivemos uma sequência invicta grande, de 5 partidas, se não me engano, de vitórias e empates. E isso contribuiu de uma maneira muito positiva para que alcançasse o objetivo final. Tivemos algumas dificuldades em relação à estrutura, em relação a algumas contratações que nós não conseguimos realizar na janela, e contávamos muito com isso. Houve uma oscilação muito grande, perdemos alguns atletas, e aí a gente conversando com a diretoria, até para nessa reta final criar um oxigênio novo ali, a gente resolveu por bem deixar o clube e fazer com que as mudanças que tinham que ser feitas internamente, assim como também a nossa saída, fossem feitas de uma maneira muito tranquila. O presidente Adalberto é um cara espetacular, extraordinário. Logo depois ali da manutenção, as pessoas que lá estavam me mandaram mensagem agradecendo pelo trabalho, pela pontuação que nós alcançamos. E a gente espera aí que ano que vem seja um ano mais tranquilo, que a gente possa pegar algumas situações ali mais equilibradas para desempenhar o nosso trabalho, para desenvolver o trabalho que, como você bem falou, a Série B, que é um mercado muito forte, né, que a gente tem uma participação aí contínua nos últimos 6 anos, né, de 2020 a 2025, ininterruptamente, com acesso, com campanhas que livraram algumas equipes, como Vila Nova,
quase acesso quanto com o CRB. Então, são histórias e são equipes que nós trabalhamos e que nós, graças a Deus, deixamos a porta aberta. Você falou então sobre a Série B do Campeonato Brasileiro. Você, como trabalhou nesses últimos 5 anos, viu de bem de perto a dificuldade que foi a Série B deste ano, com muito equilíbrio na parte de cima e até na de baixo da tabela. Como que você vê essa evolução da Série B, também esse crescimento da Série B, e quais são os principais fatores para ter esse equilíbrio, tanto nas duas pontas da tabela? Hoje o investimento da Série B ele cresceu muito, né? Desde 2020, que foi a primeira competição que eu participei como treinador, até agora a questão financeira ela cresceu demais, né? Em relação ao dinheiro da liga, em relação aos patrocinadores, em relação a tudo. E as equipes ali elas vêm se fortalecendo não só na contratação de atletas, mas principalmente através da estrutura. Eu acho que isso é um ponto fundamental. As equipes que brigam por algo maior, além de ter um elenco com investimento maior, tem uma estrutura de trabalho muito grande, né? E esse equilíbrio ele vem acontecendo justamente porque as equipes elas vêm também investindo nessa estrutura. O mercado da Série B ele é um mercado que ele tem pouca rotatividade de jogadores, né? Se você perceber, são quase sempre os mesmos e uma hora estão num clube, outra hora estão em outro clube e se conhecem. Esse ano eu vejo que não teve nenhuma equipe, né, que conseguiu ter aquele efeito de dominar completamente o adversário, como em outras versões da Série B aconteceram, né? Sempre jogos equilibrados, sempre jogos ali 1-0, 2-1, 2-0, e isso mostra que a cada ano que passa a Série B ela vai ficando muito mais equilibrada e mais competitiva, e os detalhes vão fazer a diferença. Na parte de baixo da tabela foi a mesma coisa, a Ferroviária, que ninguém esperava que fosse ter o descenso, teve uma oscilação negativa no final da competição e acabou pagando o preço. O Botafogo, enquanto nós estávamos lá, nós saímos da zona de rebaixamento, voltamos, aí oscilamos um pouquinho mais e teve a definição na última rodada. E as últimas rodadas elas definiram também o acesso justamente por essa pequena oscilação das equipes, né? Que tinham tudo para subir, como o Goiás, como o próprio Criciúma, e acabaram oscilando na hora errada. Então, ali, a Série B ela acaba se tornando uma competição que 2, 3 jogos ela pode definir o que foi feito durante o ano todo. Então, esse equilíbrio, né, e essa competitividade, eu acho que ano que vem vai ser até maior. E, Alan, a Série B deste ano terminou com o título do Coritiba, comandado pelo seu amigo Mozart. Você teve até a oportunidade de enfrentar ele durante essa Série B. Como que foi enfrentar um grande amigo durante essa competição e como que você viu esse acesso e esse título do Mozart? A gente fica muito feliz, né? O Mozart é um cara que a gente jogou junto na categoria de base, nos conhecemos de jogar em 98, fomos campeões profissionais em 99, e depois seguimos caminhos como treinador, né? Nos encontramos em alguns momentos, ele no CSA e eu no CRB, e a gente sempre teve uma relação muito boa. Depois ele no Mirassol, e eu no Vila Nova, ele no Guarani, eu enfim, no Vila Nova também. Então é uma relação que a gente tem e a gente torce pelos amigos, né? E ele é um dos amigos que eu tenho no futebol. E a gente fica feliz por ele ter conseguido o acesso e o título. Fico feliz também porque o Atlético volta. Acho que fortalecer o futebol paranaense é importante para todos nós que somos daqui, que vivemos do futebol. E a gente viu a dificuldade, né? Eu acho que um ponto que tem que se destacar é o fato da oscilação do Curitiba no começo do ano até a metade da temporada, com eliminação no Paranaense na Copa do Brasil, e a sustentação do trabalho. Acho que isso faz a diferença. Isso mostrou que faz a diferença. Então a gente fica feliz por ele, espera que ele possa aí seguir o caminho dele com vitórias, com conquistas. É um cara que tem uma característica de jogo que a gente admira, né, que eu admiro muito. A gente tem um perfil parecido de comando, de personalidade. Então a gente se fala sempre quando a gente se encontra antes dos jogos
jogos que a gente tem um contra o outro nunca são fáceis, né? Então a gente fica feliz porque estamos aí na mesma caminhada e esperamos aí que cada vez mais a gente se consolide como nomes aí na Série B e também daqui a pouco na Série A. O Mozart teve bons resultados na Série B, mas agora ele quer se colocar no mercado da Série A. Você já vê ele pronto para ser um técnico de primeira divisão? Ah, sem dúvida, né? É aquilo que a gente fala, né? O processo quando você sai de ex-atleta para se tornar um treinador, ele tem que ser também gradativo, como é quando você é jogador de futebol, né? Você na sub-15, sub-17, sub-20, profissional, e ele trabalhou na base, assim como eu trabalhei na base muito tempo, trabalhei 3 anos na base do Curitiba, ele trabalhou também muitos anos na base do Curitiba, pegamos equipes que tinham menos investimento, eu principalmente, né? Eu trabalhei no interior do Paraná em equipes que eram sempre aquelas equipes que teriam que surpreender para poder chegar em algum lugar. E ele fez a mesma trajetória, muito mais assim direcionado na Série B. Então eu vejo ele com total capacidade, é um cara que mostra todo ano que vem evoluindo, e assim como o Guanais vem fazendo, que é um treinador oriundo da Série B, o próprio Léo Condé, um treinador oriundo da Série B, o Jair Ventura, um treinador oriundo da Série B, são treinadores que mostram aí através do trabalho e do resultado que estão prontos aí para assumir qualquer equipe da Série A e dar a resposta que eles esperam, que a gente espera e que os próprios torcedores dos clubes esperam também. Vamos falar um pouquinho sobre a sua carreira de treinador. Você começou no Rio Branco, mas teve uns bons anos nas categorias de base do Coritiba. Como que foi aquele trabalho ali? Como que você pode falar para a gente que era a base do Coritiba, vendo que hoje imaginamos que já tem uma grande diferença por causa da SAF, dos investimentos maiores? E quais jogadores ali você revelou que hoje estão em destaque? A gente saiu do Rio Branco de Paranaguá. Eu tive a primeira experiência como treinador profissional em 2011. Então, novo ainda, ainda não com a leitura que a gente tem hoje em dia, naturalmente, e acabei fazendo uma campanha muito boa em 2012 no Rio Branco de Paranaguá, no Paranaense, com uma parceria do Curitiba, né? O Curitiba tinha emprestado jogadores ao Rio Branco através do Mazuco e do presidente Wilson Ribeiro, Bonfim, Denis, Lelê, jogadores que depois retornaram para disputar o Campeonato Brasileiro da Série A e outros também que eu não me lembro talvez agora nesse momento, e fizemos um Campeonato Paranaense muito bom. Naquela época era turno e retorno ainda, eram 22 jogos. E a gente acaba tendo convite para trabalhar na categoria de base do Curitiba, e através do Mário André Mazuco. E a gente aceita, e a gente chega lá, mesmo não sendo SAF, a estrutura do Curitiba na base era uma estrutura muito boa. Passamos lá sub-17, conquistamos um título internacional na Itália, conquistamos o campeonato estadual e principalmente do sub-17, sub-20 até o sub-23, que a gente acaba iniciando essa categoria lá, a gente revela muitos jogadores. Obviamente que a estrutura não era a mesma. Hoje o Curitiba se consolidou como um dos grandes clubes em termos de camisa, de estrutura e de torcida, mas a gente revela o Juninho, que está no Internacional, o zagueiro, o Guilherme Parede, nós tivemos ali o Júlio Rushi, o Rodrigo Ramos, tivemos jogadores ali, Thiago Lopes, todos eles. A gente fica muito feliz que essa nossa geração, que trabalhou desde o sub-17 até o sub-20, sub-23, todos conseguiram chegar ao profissional. Se não tiveram a mesma sequência ou a mesma resposta que esperávamos, acabaram se tornando atletas, né? O Rafael Veiga, então são jogadores que passaram na nossa mão, que a gente contribuiu, tem contato até hoje e que a gente fica feliz porque conseguiu acrescentar algo não só para o clube em termos de retorno financeiro, mas também para os atletas em termos de profissional, em termos de ser humano também. E depois de você sair da base do Coxa, você teve alguns trabalhos até se firmar ali na Série B, começar o seu trabalho na Série B no Paraná Clube em 2020. Até teve um trabalho de auxiliar no Paraná um ano antes. O Paraná já estava naquele momento um pouco tentando se permanecer na Série B, até sonhando com a Série A.
E eu acho que até a gente pode entrar um pouquinho nesse assunto, porque você é demitido no final do primeiro turno da Série B de 2020, com o Paraná em sexto lugar. Então eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho, e se você acredita que o Paraná na época deu um passo maior que a perna. Se tivesse mantido na Série B ali, não tivesse mudado o trabalho, o desfecho, não só do seu trabalho, mas até da história do clube, poderia ser diferente hoje. Sem dúvida. A gente sai do Curitiba da base e aí eu rodo nos times do interior. E isso deu um aprendizado muito grande, né? Eu passei novamente pelo Rio Branco, pelo Foz, que foi um dos trabalhos muito bons que nós tivemos em 2018, Cascavel, enfim, equipes que me deram um lastro, né, de entendimento, de trabalhar em cima de dificuldade muito grande. E aí a gente acaba vindo para o Paraná em 2019 como auxiliar. Em 2020, a gente acaba assumindo, pela dificuldade financeira, não conseguiu-se uma renovação com o Matheus na época, e não se conseguiu também contratar o treinador, e a solução acabou sendo caseira. E nós tivemos um trabalho muito bom, principalmente na Série B. Nós iniciamos ali as primeiras 4 rodadas entre os 4 primeiros colocados e liderando a competição. E acabamos ali fazendo um primeiro turno espetacular, muito além, muito acima daquilo que todo mundo esperava, que não era a nossa realidade. E pela falta de experiência também da minha parte, começamos a alimentar externamente o sonho do acesso. E como nós não tínhamos, vamos dizer assim, um elenco recheado de jogadores para se conquistar esse objetivo, oscilamos, como todas as equipes. Oscilamos, tivemos uma sequência ali de 5, 6 empates e empates em casa, derrotas fora, porque o nosso grupo ele era um grupo muito enxuto, né? Um grupo curto, quando nós perdíamos 1, 2, 3 jogadores por cartão, por lesão, a reposição ela era muito difícil de se fazer e muitas vezes através de improviso. E acabamos terminando o primeiro turno a 3 pontos do G4. 3 pontos do G4, perdendo contra o Cruzeiro. Eu não esqueço disso porque marcou, né? Nós perdemos para o Cruzeiro lá no Mineirão por 2-0. A gente retorna para Curitiba pensando no planejamento do clube fazer um esforço financeiro para trazer 3, 4 peças. E eu sou chamado na Vila Capanema, para uma reunião achando que a gente ia tratar desse assunto de contratação. Mas, na verdade, era para tratar da minha demissão. Então, fui pego totalmente de surpresa. Houve uma comoção muito grande dos atletas, né, me ligando, falando que iriam conversar para reverter essa situação, que não era justo, que nós estávamos jogando muito bem, né, apesar da gente estar oscilando, nós estávamos jogando de igual para igual com todas as equipes, e isso sem contar com o apoio da torcida. Naquela época não tínhamos o apoio do torcedor, e que eu acredito que se nós tivéssemos, nós estaríamos numa situação de primeiro turno melhor ainda do que nós já estávamos. E aí a gente acaba saindo do Paraná. Frustrado, sinceramente, fiquei muito frustrado, porque eu via que nós poderíamos não brigar pelo acesso, mas fazer uma competição muito segura, muito tranquila. Tivemos uma pontuação ali, se não me engano, de 28 pontos no primeiro turno. 28 pontos, se não me engano, no primeiro turno. Então era uma pontuação muito segura, para você conseguir alcançar o objetivo primeiro, que foi me passado nas reuniões, que era a manutenção na Série B, para no outro ano a gente almejar alguma coisa. Só que eu tenho uma fé no trabalho e em Deus muito grande, que eu acabo saindo do Paraná, e aquelas histórias que só o futebol proporciona, né? Eu saio do Paraná Clube muito chateado comigo mesmo, né, com a situação, e acabo indo para o Cuiabá e conquistando o acesso. E a gente conquista o acesso matematicamente, e não sei se felizmente ou infelizmente, ganhando do Paraná Clube aqui na Vila Capanema. A gente decreta matematicamente o nosso acesso ganhando do Paraná, e praticamente o descenso do Paraná perdendo para nós. Coincidências do futebol, coisas do destino, aquelas histórias que a gente conta e, de repente, quem não conhece a história acha que nós estamos valorizando, mas foi exatamente isso que aconteceu, e eu lamento muito, porque o Paraná Clube é um clube que eu tenho um carinho muito grande, a gente tinha muito prazer em trabalhar, com todas as dificuldades,
que a gente tinha, com todas as limitações. A nossa comissão técnica era toda aqui de Curitiba, já estava junto há um ano, era a comissão técnica praticamente da casa, né? Então, nós tínhamos uma relação entre nós e com os atletas que era uma coisa espetacular. Era espetacular mesmo, nenhum atleta reclamava de nada, ninguém questionava nada, a gente trabalhava em cima de dificuldade, de limitação, de cobrança, porque é um time grande, e se entregava o tempo todo e sabíamos que trazendo ali uma, duas, três peças e mantendo o trabalho, sem dúvida nenhuma, o Paraná Clube se manteria na Série B. E eu afirmo isso, né, categoricamente, porque a gente estava lá no dia a dia e sabia a condição nossa e a condição dos adversários também. Então, sem dúvida nenhuma, a gente conseguiria uma manutenção na Série B, pelo menos. E como que você vê esse momento de hoje do Paraná? Porque faz 5 anos que você estava com o Paraná na Série B e agora o Paraná está aguardando o calendário para disputar a Série B do Campeonato Paranaense com um futuro completamente indefinido. Olha, a gente fica triste. Triste pela torcida, triste porque foi um clube que me abriu as portas na Série B. Foi a primeira equipe que eu trabalhei numa Série B de Campeonato Brasileiro e isso eu vou ser eternamente grato, né? Assim como eu sou com o Rio Branco de Paranaguá, que foi a primeira equipe que eu trabalhei profissionalmente, como treinador. A gente lamenta muito e eu fui fazer uma reportagem, né, sobre o Paulo Henrique esses dias lá na Vila Capanema e encontrando alguns funcionários da época ali, olhando ali o gramado, relembrando muita coisa, passou um filme na cabeça e eu fiquei emocionado, coisa que é difícil de acontecer no futebol. Fiquei muito emocionado porque o Paraná não merece. A gente espera aí que os torcedores, as pessoas que têm condições, aqueles que gostam do Paraná se movimentem para que o Paraná reaja, né? Seja através da SAF, seja através de soluções internas, né? Que tem muita gente que torce para o Paraná, muita gente que gosta do Paraná, e eu tenho certeza que tem muita gente que pode contribuir para esse retorno do Paraná. E a gente lamenta demais por ser um clube com uma torcida enorme, fantástica, vitoriosa, acostumada com títulos, está vivendo um momento aí, não só de agora, desse ano, né, mas um momento aí de 2, 3 anos, oscilando entre primeira divisão de Paranaense, segunda divisão. É um clube que, quando eu falo para as pessoas fora do estado do Paraná, quando a gente vai trabalhar em alguns clubes fora do estado do Paraná, todo mundo tem o mesmo sentimento, né? O Paraná faz falta para o futebol brasileiro. O Paraná faz falta para aqueles que gostam do futebol, né, de termos geral. Então a gente espera que o Paraná em breve possa aí estar de novo forte, firme, né, lotando a Vila Capanema ali, como a gente já viu e já trabalhou ali, que vivi momentos inesquecíveis da minha vida, né? Que eu não esqueço jamais. Um deles é aquela vitória contra o Bahia de Feira, que a gente conseguiu virar o jogo em 4 minutos. Aquilo ali, para mim, é uma coisa que eu vou contar para o meu neto, para os meus bisnetos e sucessivamente, porque são coisas que aconteciam positivamente com o Paraná, que era só com o Paraná Clube. Isso é um sentimento que eu carrego de gratidão, de alegria e, ao mesmo tempo, nesse momento de tristeza, porque a gente quer ver o Paraná numa situação muito melhor, mas muito melhor mesmo do que está, porque merece. Que merece por tudo que já mostrou dentro do futebol e pela torcida que tem. Você falou agora na resposta sobre o Paulo Henrique. Vocês trabalharam juntos no Paraná em 2020 e neste ano foi convocado para a seleção brasileira. Como que era o Paulo Henrique no Paraná Clube há 5 anos? Já dava para perceber que ele tinha esse nível para jogar na seleção brasileira? O Paulo ele chega do Tubarão, né, do Atlético Tubarão, se não me engano. Ele nunca tinha jogado uma Série B. Ele inicia o trabalho com a gente de uma maneira um pouco tímida, né, natural, né, de chegar num time grande, com uma estrutura de camisa, de CT na época, e acabou sentindo um pouquinho, né? Mas ao mesmo tempo a gente viu nele um potencial físico muito grande. Óbvio que eu falar que já visualizava o Paulo numa seleção brasileira seria um exagero da minha parte, mas como eu falei em outras vezes, ele tinha uma determinação e tinha um profissionalismo que realmente levou ele a ele estar aonde ele está.
Ele foi evoluindo tecnicamente, foi evoluindo taticamente. Um jogador que a gente cobrava muito porque sabia que ele podia entregar. Teve alguns percalços ali, não conseguiu estrear no Paranaense quando ele chega por lesão. Aí a gente vai estrear na Série B, ele não consegue estrear porque deu positivo o exame de Covid dele, sem ele ter nada. E depois, quando a gente refez o exame, já não dava tempo dele jogar contra Confiança. E ele mostrava ali uma determinação e ele enxergava o Paraná Clube como uma oportunidade muito grande na vida dele. A dedicação dele, a entrega, o profissionalismo e aquilo que a gente passava para ele, ele absorvia, fez com que ele elevasse o nível dele e já no final da Série B em 2020 ele já chama a atenção, né, de clubes, tanto que ele vai para o Juventude, se não me engano, numa Série A mesmo, com o Paraná Clube tendo o descenso para a Série C. E aí depois foi evoluindo, né? É um jogador que a gente percebia que nunca se dava por satisfeito. Eu acho que isso é fundamental, né? Essa fome que ele tem até hoje de querer algo mais foi o diferencial na carreira dele e a gente fica feliz por ter contribuído, né? É uma cena que eu gravo muito na cabeça, é aquele gol que ele faz na Série B contra o Oeste, se não me engano, e eu tive uma semana de muita cobrança em cima dele, né? E ele faz o gol e bate continência comemorando o gol na minha frente, né? Tirando sarro positivamente, brincando comigo, porque a gente tinha uma relação muito próxima. E então é um jogador que eu tenho muito carinho, muito respeito, e fico feliz e torço para que ele vá para a Copa do Mundo, né? Que ele tenha aí, mantenha esse momento dele, que ele chegue ainda mais fortalecido para disputar uma Copa do Mundo, que é uma coisa histórica para mim, para o Paraná Clube, para o estado do Paraná, para todos aqueles que trabalharam com ele, que fizeram parte da caminhada dele. Alan, para a gente fechar a entrevista, quero saber de você, qual o melhor jogador que você já comandou? Olha, difícil citar um só, mas tiveram jogadores assim que pelo momento que passaram comigo, talvez não pelo histórico, mas pelo momento que passaram comigo, foram jogadores que a gente fala assim que eram diferentes, alguns atuando, outros já parados. Eu posso citar aí três, quatro, né? O Bressan, acho que foi um dos melhores jogadores, um dos melhores camisas 10 que eu trabalhei, sem dúvida nenhuma, pelo momento que ele estava aqui no Paraná, pela personalidade dele. Trabalhamos em outros lugares juntos, né? O Gum, zagueiro do Fluminense, nós trabalhamos no CRB, um cara acima da média em termos de entrega, de motivação. O Paulo Henrique, né? Um dos melhores laterais que eu trabalhei. O Meritão, que hoje está no CRB. Jogadores, assim, eu trabalhei com vários jogadores que para mim, o Léo Gamalho agora no Botafogo, um cara espetacular. Falei para ele: você não pode pensar em parar. A qualidade que você tem, você joga tranquilamente aí uma Série B, uma Série A, do teu jeito, né? Aquele jeito mais cadenciado, mais referência. Então eu tive jogadores assim que se eu for citar para falar que são só esses, eu vou ser injusto, mas tive jogadores que fizeram a diferença. Diego Torres, enfim, Elvis, né, que é aqui oriundo do Paraná Clube. Tive jogadores assim que eu vejo que, de repente, se a gente tivesse um tempo maior de trabalho, uma sequência maior de trabalho, poderiam tranquilamente tá num nível, mesmo tendo alcançado níveis bons, poderiam estar num nível maior ainda. E na época de jogador, qual foi o melhor jogador que você jogou junto? E como um bom zagueiro, é difícil de marcar. Eu tive o privilégio de jogar com jogadores acima da média, né? Eu cito aí sem dúvida nenhuma o Evair, em 2001, quando a gente jogou aqui no Curitiba, um jogador que estava, como a gente fala no futebol, estava 5 segundos à frente de todo mundo no pensamento. Era um jogador que antes da bola chegar nele, ele sabia o que ia fazer, e não só com uma alternativa, com três, quatro alternativas. O Valdo, que eu tive o prazer de jogar com ele no Botafogo do Rio, seleção brasileira, outro jogador também extraordinário que fazia o futebol parecer fácil. João Santos, no Curitiba.
Então, jogadores assim que eram realmente acima da média, e é óbvio que eu vou esquecer de alguns e eles vão me cobrar, mas sem dúvida eu acho que esses aí eram muito acima. E jogar contra, eu peguei uma geração ali de 2000 até 2010 que todos os times da Série A, e graças a Deus eu joguei muita Série A, né? Todos os times tinham uma dupla de ataque, ou pelo menos um atacante que era cogitado pela seleção, né? Eu peguei geração de Romário, Edmundo, Viola, Edilson, Guilherme, Marques. Então a gente não dormia, né? Oséias, Paulo Rink, a gente, como zagueiro, a gente não dormia. Mas o Ronaldinho Gaúcho, eu cheguei a pegar ele quando ele estava no Grêmio, né? Aqui eu no Curitiba, ele no Grêmio. Então eram jogadores fantásticos, mas o acima da média, para mim, sem dúvida nenhuma, foi o Romário. Esse era o jogador assim que também em um lance, em uma jogada, o poder de definição, a explosão curta, que todo mundo falava que ele no final de carreira já não tinha a mesma força, mas é que o pessoal não marcava ele, porque que se visse a força que ele tinha no espaço curto era uma coisa fantástica. Então eu peguei uma geração de jogadores, de atacantes eram fantásticas. Eram assim, talvez tenha sido uma geração de mais recurso, de maior quantidade de jogadores do meio para frente. Muito legal. Alan, queria agradecer muito a sua entrevista aqui para o 2 Esportes. A gente deseja uma boa sequência de carreira para você como treinador, que venha bons resultados muito em breve para você. Obrigadão. Eu que agradeço, Pedro, e parabéns pelo programa, parabéns pela credibilidade que você tem. Desejo um feliz Natal para você, um feliz Ano Novo, que ano que vem seja de mais sucesso ainda do que você já está tendo. E a gente está aí à disposição e fica feliz quando pessoas do futebol aqui, principalmente do estado do Paraná, têm essa capacidade e essa repercussão toda que você tem. Tá? Então, parabéns, obrigado pelo convite e que Deus continue abençoando você e tua família. Obrigado. A gente agradece. Alan Al, técnico de futebol, trabalhou no Paraná Clube, na categoria de base do Coritiba, nosso entrevistado hoje aqui no 1-2 Esportes. Obrigado, galera, e até a próxima.